Agora, pergunta-se aí, pode dizer qual é a cidade. Elephant, can you take us to the town? Claro, pode subir, turma. Encontrar o animal que deixou as pegadas. But can you take us to the town? Claro, pode subir, turma. Todos a bordo. Vamos sair. A bordo. Can you take us to the town? Can you take us to the town? Can you take us to the town? Temos que encontrar o animal. Can you take us to the town? And can you take us to the town? Quem? Eu não consegui gravar isso. Não consigo falar. Não consigo falar. Eu não consigo gravar isso na tela. Eu preciso desgravar de novo. Kailan, pergunta se pode usar a cidade. Elephant, can you take us to the town? Claro, pode subir, turma. Yes! Kailan, pergunta se pode usar a cidade. Buzz, can you take us to the town? Claro, pode subir, turma. Isso! Dory, pergunta se pode usar do riacho. Elephant, can you take us to the river? Claro, pode subir, turma. Todos a bordo. And can you take us to